boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Entrando devagarzinho aqui. São Paulo, quase inverno, um tempo feio, um frio, um pré-feriado bem com cara de ficar em casa. Bom, hoje meu convidado é o rabino e o escritor Newton Bonder. Mais uma vez eu vou ter o prazer de falar com ele, só que dessa vez... Oi, Manu, Cherobim, tudo bem? Oi, Ike Levi, oi todo mundo. A gente vai falar mais uma vez com o Newton Bonder, mas hoje o assunto é diferente. E eu fiquei muito instigada quando eu comecei a ver no Instagram dele, ele fala muito sobre materialismo. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir, sim. Você sabe o que é isso? Será que a gente, você, eu, todo mundo, será que a gente não padece desse mal, a gente pode dizer? Bom, a gente vai falar sobre isso na conversa de hoje. Não vou dar spoiler nenhum, mas eu garanto que vai ser tudo muito interessante. Antes do Newton entrar, vou fazer mais uma vez uma breve apresentação dele. Ele é rabino e líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil. Ele mora no Rio de Janeiro. Ele é doutor em literatura hebraica pelo Jewish Theological Seminary, fundador do Midrash Centro Cultural, lá no Rio. Tem que trazer para São Paulo esse Midrash. Quero muito. Ele é autor de 26 livros, traduzidos em 18 idiomas. A obra dele, A Alma Imoral, foi adaptada para o teatro com grande sucesso. Eu assisti várias vezes. E foi considerado o melhor espetáculo em São Paulo em 2008, com a Clarice Nisquier. É um monólogo muito bonito, muito bonito. Todo mundo que foi assistir foi mais do que uma vez, porque é muito impactante. Já o livro dele, Cabala do Dinheiro, foi adaptado para o teatro em 2017. Em 2018 foi lançado o longa Alma Imoral, dirigido pelo Silvio Tendler. Recebeu vários prêmios, além do prêmio Shell também. No ano 2000, voltando para trás, o Newton ganhou o Jabuti, famoso prêmio de literatura na categoria religião. O Newton também é membro da Academia Carioca de Letras e ele é o dramaturgo do espetáculo Cura, da Débora Coker, da Companhia de Dança da Débora, que eu ainda não assisti, as pessoas falam maravilhas. Oi, Aurileide. Vamos então chamar agora o nosso convidado, Newton Bonder, que não pediu para entrar aqui, então eu vou atrás dele aqui. Já convidei. Newton! Tudo bom, vai ser? Tudo bom contigo? Bem-vindo novamente aqui. Pois É sempre muito bom. Cada vez que eu vejo algum assunto que você está postando nas redes ou se colocando, depois de estudar muito, eu fico instigada a querer saber mais. Então, quando eu vi, eu quis muito ter você aqui novamente. legal, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto aí que a gente está fazendo. Que eu acho que é bem interessante, assim. O que é exatamente, Newton? Como é que você desenhou esse projeto Materialistas Anônimos? Eu achei muito interessante. Como que funciona? É tipo Alcoólicos Anônimos? Na verdade, nós tínhamos, pré-pandemia, a gente tinha feito isso de forma presencial, né? Nós tínhamos feito lá no Midrash Centro Cultural, aqui no Rio de Janeiro. E foi alguma coisa muito bem sucedido, porque é uma maneira de refletir assim sobre a vida, né? E tem essa estrutura semelhante aos alcoólatras anônimos, neuróticos anônimos, devedores anônimos, né? Apesar de que, obviamente, essa categoria de materialismo ela não é percebida pelas pessoas como, sei lá, um vício, um problema. Quase uma doença, né? Quase uma doença, Uma exatamente. compulsão, talvez. Mas ela é uma compulsão. E ela é talvez assim mais difícil de ser detectada, porque ela é muito, assim, digamos assim, no contextual, né? Então você tem que criar
uma certa consciência para você se perceber materialista, né? E essa palavra é uma palavra, né, que você sabe que é meio complicada, porque ela entrou na política, ela existe o materialismo, né, no sentido político, existe no mundo religioso também, ela tem uma coisa assim de oposição à espiritualidade. Mas a Newton, gente, você não acha que você estava falando uma coisa, eu queria te interromper. Você não acha que o materialismo ele não é tão detectado porque ele é mais aceito? ele é aceito, mas se você parar para entender assim, o que a gente chama por materialismo, né, eu acho que vai ficar mais claro de que ele é uma situação a você estar atento, alerta. Né? Porque o que a gente chama de materialismo? É um comportamento recorrente e abusivo das coisas, do outro como um objeto, e de uma objetivação sem subjetividade, sem subjetivação. Vou traduzir esse Por grego. favor. Né? Então, assim, primeiro, é claro que as coisas fazem parte do nosso mundo e estão aí para serem utilizadas, usufruídas e tudo mais. Mas você pode ter um comportamento abusivo com as coisas. Tá? Por exemplo, o desejo de posse, né? Que muitas vezes domina todos nós, que para nós passa a ser um sentido, eu só tenho graça. Outro dia eu estava com uma pessoa que estava me falando sobre automóveis, e aí eu disse que eu gostava, achava interessante, eu sou engenheiro mecânico, né, de formação, que eu achava interessante. Aí ele perguntou assim, qual carro que você tem? E aí eu respondi para eles, olha, nem tudo que eu aprecio eu preciso ter, né? E é uma relação com a vida que se torna cada vez mais importante num mundo que está totalmente desequilibrado por abuso das coisas, né? Então, todo esse processo que a gente está tendo, que o mundo está tentando regular, um carbono negativo, um entendimento da vida, onde você pode ter qualidade sem desperdícios, etc. É óbvio que isso está ali junto com essa tentativa de fazer o mundo, né? Deu uma travadinha, né? E, e, Voltou. tá. E eu acho que é essa mudança de chave que a gente precisa fazer para as coisas ficarem mais. A gente poder De encontrar. entender melhor. Isso que você explicou, esse teu diálogo com esse cara sobre automóveis, deixa isso muito, muito claro. Porque a intuição, que foi intuído é que, ao você gostar de automóveis, você era um consumidor de automóveis caros. E não Exato, tem nada a ver. exato. E eu acho que E é aí que a gente se desvia um pouco, né? Quando a gente gosta, sei lá, mulher gosta muito de bolsa, né? Mulher tem mania de bolsa. E eu posso falar porque eu sou mulher, eu também tenho. Então, às vezes, é como se você precisasse ter aquilo para você gostar, mas não é. você vê que não é uma coisa anticonsumo, porque eu acho que esse é sempre essa questão. Você vê a mesma coisa acontece hoje com a questão da sustentabilidade na Amazônia, que estamos aí com essas questões tão prementes aí tudo, né? Sempre é a colocação assim dessa visão mais ecológica, né? De cuidado com a natureza, em oposição ao sustento, né? As pessoas tirarem o seu sustento econômico, etc. E quando você faz essa contraposição, às vezes a gente faz de propósito para fugir desse reconhecimento que a gente é abusivo. Né? Nós somos abusivos. É perceber isso. E perceber, porque sempre nós achamos que a gente meio que esconde esse lado abusivo nosso, porque a gente acha que a gente sente, né, se a gente não defender esse lado, a gente vai perder uma qualidade de vida, que a gente vai perder alguma coisa, quando é muito ao contrário, porque isso tem um efeito tóxico, nocivo, onde você começa nas suas relações, que começa com coisas.
Eu aprecio, é uma coisa de criança. Eu vejo o brinquedo, eu quero para mim. Né? Começa numa relação com coisas, mas isso ultrapassa e vira uma relação entre pessoas. Então, o nosso mundo, esse mesmo mundo que consome, né, e consome de forma abusiva, ele é o mesmo mundo que, quando olha uma outra pessoa, já está logo pensando: o que você pode fazer para mim? Encontrei a Joyce. O que a Joyce vai fazer para mim? O que eu posso ganhar com isso, né? O que eu posso ganhar com isso? Eu já vou logo tentando medir quem você é, quais são as suas potências, como eu posso usar você, como eu posso manipular você para dentro da minha rede materialista de lidar com a vida. Então, essa relação com a vida, que acaba criando um certo ceticismo, até cinismo nas relações, porque é tudo assim: você é um bobo se você não faz assim. Porque, na verdade, é tudo por interesse, né? Material. Exatamente. Você sabe que esse projeto nasceu? Eu fiz uma vez, me convidaram para fazer um TED, dessas palestras de 20 minutos, TED, e era sobre a sustentabilidade. E eu vim falar sobre energias limpas. A gente sempre pensa que energia limpa é, sei lá, a eólica, né, do vento, ao invés de usar gasolina, né, combustíveis fósseis. E eu joguei como ideia o que era uma energia suja e uma energia limpa. Uma energia suja, não suja porque é uma coisa ruim, né, mas é porque é a única forma, se só usa aquela forma de energia. É que a vida ela era basicamente sobre satisfazer prazeres físicos, e esse era o primeiro item. O segundo item, a energia da vida, era satisfazer desejos físicos. Segundo, era obter possessões materiais. Comprar coisas, ganhar coisas, possuir coisas. Essa é a única energia de vida. Quando você vai olhar para a vida materialista, é isso que importa. Só tem esse jogo para fazer aqui. Não tem mais nada para fazer aqui, a não ser ter prazeres e ganhar coisas, comprar coisas. Um pouco frustrante, eu diria, né? Então, eu sugeri uma energia que eu dizia que era limpa, né? E que ela era baseada numa coisa que parece reversa, mas de você oferecer serviço. Em vez de você obter coisas e você obter prazeres, uma das grandes graças, se não a única da vida, é prestar serviço. Essa é a grande, muitas vezes, é a grande ilusão da pessoa que quer se aposentar, aquele sonho do aposentado, que quer fazer nada, né? E quando você vai fazer nada, você vai engordar, vai perder saúde, sabe? Vai se frustrar. Vai se frustrar, vai ter as doenças do não serviço, que são a depressão. De não olhar para o outro, né? Não, e perda de sentido. A vida perde significado, perde sentido. Então, a energia do serviço, e às vezes as pessoas não se dão conta, uma das coisas mais prazerosas que tem na vida é você atender alguém. Vou num lugar muito simples. Quando você chama alguém para sua casa e você se torna um anfitrião, né, é extremamente prazeroso você servir ao outro, você oferecer ao outro. Né? E isso, obviamente, é num lugar muito... Acolher, né? É acolher. Mas imagina isso no sentido de você fazer uma diferença, de você trazer aspectos dos seus dons, da sua capacitação e fazer algum tipo de aporte ao mundo, de fazer trazer algum tipo de soma, algum oferecimento ao mundo, né? Ou ao outro. É esse o lugar mais interessante da vida. E Milton, todo mundo é materialista nesse princípio? Todos nós temos a tendência em doce. Todo mundo gosta de doce. Tá? Tem alguns estranhos aí que não gostam de doce, né?
ou que tiveram, ou passaram ao largo. Mas se alguém te der lá o brigadeiro, né? Se você passou pelo brigadeiro, você vai gostar de doce, tá? Tem essas mães que protegem os filhos do brigadeiro até elas se darem conta que a Até babá conseguirem, né? é, né? Elas são traídas pelas babás, são traídas pelo tio, pela avó, né? Mas é, é, então todo mundo gosta do doce, mas você tem que regular essas coisas na sua vida para que elas sejam saudáveis. Então não é uma renúncia aos prazeres e ao consumo, mas é o resgate da sua autonomia, né? Para gerir esses aspectos da vida. Então, por exemplo, é que você não se dá conta, mas às vezes você é uma pessoa que está viciada. A palavra seria essa, você está viciada a um padrão. Então, assim, a primeira coisa que esses materialistas anônimos tentam fazer é apresentar, tem lá no nosso site, lá no Midrash, essa explicação, quem quiser ler, está lá toda essa explicação do que a gente está considerando, né, esse materialismo. E considerando isso como uma poluição interna, como alguma coisa que faz mal, uma toxicidade à sua alegria, ao seu sentido de viver. Faz todo sentido. É. Você está tendo reuniões presenciais nesse momento, nesse projeto? A gente está fazendo uma experiência, a gente fez durante uns 2 anos só presencial. Mas a gente sabe que o mundo hoje, como não é, muitas vezes assim, quando você está, por exemplo, indo para um AA, que é um alcoólatra, né, alguém que tem alguma adição química, etc., tem ali um suporte de terapia presencial, de grupo, que é fundamental, que é insubstituível. Num caso como esse, que não é uma coisa aguda, é uma coisa crônica, né? Nós estamos fazendo uma experiência de fazer isso de forma virtual, porque facilita para as pessoas esse compromisso, né? É tão difícil hoje, é parte desse materialismo, é o fato de que você jogou tantas coisas na sua realidade que você não tem nem tempo para se mexer. Tá? Então, assim, você não pensou muitas. Agora as pessoas estão pensando onde você ia morar para você não gastar 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso é uma forma de materialismo. Você não ter essa, como é que eu vou dizer assim, essa clareza do que é um valor de vida em você dizer para você, não, eu não posso ficar... O que interessa realmente, né? E que não é material, que não é palpável, né? Você vê que a própria pandemia trouxe para as pessoas uma reflexão sobre isso. E antes elas não faziam. Elas procuravam assim, onde que tem a coisa mais legal. Então, às vezes, ela tem a casa de frente para uma lagoa, para a praia, né? Mas ela, para ter aquilo que ela só usufrui no sábado e domingo, ela passa os outros 5 dias indo para aquele escritório que era no centro, aquela coisa louca. E gente que tinha muita posse fazia isso, né? Morava de frente para a praia e ficava horas indo no trânsito. E aí começava a ideia, não, então vamos comprar um helicóptero. Começa, todo um jogo, né, para vencer essa complicação material que você vai fazendo, e tudo isso jogando peso nesse pobre planeta que tem que carregar todas esses mimos, né? Essa forma mimada mesmo que a gente acaba trazendo para a gente. E como a gente comentou aqui que todo mundo tem alguma coisa que nem começar pelo brigadeiro, como é que a gente primeiro detecta que a gente está entrando nesse rodemoinho e o que a gente deve começar a fazer ou perceber? Então, vou te passar aqui alguns dos sintomas, você vai ver que eles são estranhos, os sintomas, né? Para poder, de alguma maneira, entender. Então, por exemplo, o primeiro sintoma né, é uma dificuldade de sustentar a verdade, tá? Que é assim, uma falta de retidão. Mas o que isso tem a ver com materialismo? Tá? Quando eu tenho que engrandecer alguma coisa,
né, que eu tenho que te contar uma coisa, que às vezes eu estou sem razão nenhuma, eu começo a mentir. Né? Eu fujo de uma retidão porque eu quero fazer alguma coisa parecer melhor, porque eu estou me antecipando algum julgamento que você possa fazer. Então, eu estou tentando criar um cenário onde a minha imagem está ali, Photoshop mesmo, Photoshop da realidade. Né? Então, eu quero ficar bem na foto. E eu começo a mentir. Eu nem percebo que eu estou mentindo. Né? Se você gravar você numa roda de amigos e você depois fizer uma análise do que você fala, você vê que às vezes você não está necessariamente mentindo, assim, tipo, uma coisa totalmente inverídica, né? Mas na construção, você evita certas coisas, você vai fazendo. E essa preocupação, né, materializa a relação com o outro, antecipa a relação do outro antes do outro ter a sua própria presença e reação própria. Você se antecipa e já mente. Né? Então, essa é uma forma de você ir entrando nessa mentalidade manipulativa. Né? Um segundo né? Então, qual é o passo? O passo São 12 esses sintomas que você dividiu? São 12. Esse que você falou, o primeiro? É o primeiro deles. É o primeiro deles. É você começar, porque o que é o materialismo? É você ficar desconfortável com alguma coisa que você fez. Né? Não é o julgamento do outro, é você sacar. Por que eu menti aqui? Pior ainda, né? Hã? Pior ainda. Você saca que você. Por que eu falei aquilo? Você começar a ficar atento de por que você está manipulando. Né? Porque você nunca imagina que isso é uma manipulação do outro. Mas se você mentiu, é uma manipulação do outro. Sim. Então, essa retidão, perda de retidão, ela vai avançando, ela vai corroendo a sua relação com a vida. E a gente faz... Quantas vezes o teatro, né, apresenta esse lugar que vai ficando cada vez mais ridículo de como as pessoas vivem a vida nas suas mentiras, na tentativa de viver para o olhar do outro. Isso é um custo. Né? Não é moral, não estou falando de nada moral aqui, não é mentir assim, é proibido mentir. Não é uma coisa ética, né? A gente não está falando disso, né? Não é da moralidade, não é só eu dizendo para você não mentir. É você sacando que você, em dado momento, passa de um limite que você reconhece e que às vezes você deixa rolar solto, como um vício. Tá? Vou dando alguns aqui para a gente, só para sentir. Tá? O segundo é não conseguir conter desejos e também não conseguir reduzir as suas necessidades. Você ampliar necessidades é uma das coisas mais mal roubadas que você pode fazer. Quanto mais coisas você necessitar, mais pobre você é. Né? Esse é um processo na vida que as pessoas não se dão conta. Então, assim, a simplicidade... Né? Eu, muitas vezes, estou com pessoas muito, né, de nível muito alto, que tem muito dinheiro, que tem muitas qualidades de vida. Quando você vai ver, as pessoas têm um inferno de gestão. Né? Gestão de uma multiplicidade de empregados, uma multiplicidade de pessoas que ficam interessadas na pessoa. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava numa lancha em Angra dos Reis. E dado um dia lindo, aquela coisa paradisíaca de Angra. E aí todas as pessoas da lancha mergulharam. Era um domingo de tarde. Todo mundo deu um mergulho, né? Porque daqui a um pouco todo mundo tinha que ir para casa, se arrumar e voltar para o Rio de Janeiro. Porque eles deram um mergulho, estava o marinheiro e ele comentou comigo, nossa, como é difícil, né? O pessoal todo agora tem que ir lá fazer mala, pegar a estrada e não sei o que lá. E ele estava dizendo assim, eu vivo aqui
Isso aqui é a minha vida, né? E ele meio que assim não entendendo esse padrão que as pessoas tinham, né? Onde elas viviam uma vida muito agitada e sempre assim correndo atrás das coisas, mesmo fim de semana era um tal de botar as malas e entrar no carro e chegar na casa linda e usufruir a casa linda um pouquinho aquela noite, e o dia seguinte já está pensando na volta, já está falando quem vai voltar, como vai voltar, e que horas volta para não pegar não sei o que lá, ou se... Então, é toda uma construção, né, onde você vai gerando uma série de necessidades. E isso tem a ver, qual é o passo? Né? O passo é a diferença, é a tentativa de reabilitar, né, de você dar uma acertada nessa... Né? É principalmente você sair do universo dos direitos e ir para o universo dos deveres. Porque, de novo, é a mesma coisa que eu estava dizendo antes, que a vida... Qual é a graça da vida? Então, as pessoas transformam a graça da vida nos direitos. Ah, eu tenho direito, isso é injusto. Né? Você vai fazendo essa construção e você vai ampliando as suas necessidades. Quando você faz ao contrário e vê que na natureza não existe direito nenhum. A natureza é feita... Se você quiser ter direitos, você tem que fazer deveres. Só existem direitos quando existem deveres. Se não, é aquele jogo da vida, né, que não tem nem direitos nem deveres. Não. E também onde você só recebe não dá, né? A vida é dirigida por instintos que são deveres. Né? Os nossos instintos, procriar, manter o nosso corpo vivo, são deveres. E não há direito nenhum. Né? Então, é muito lindo o que a gente fez nas nossas sociedades, que a gente produziu, né, impostos, uma série de deveres para produzir certos direitos. É interessante, é um projeto interessante, mas a gente não pode ser engolido por isso, né, e se perder nisso, porque a vida não é sobre direitos. Tá? E os direitos estão associados a cada vez mais necessidades. Né? E, então, o terceiro sintoma, por exemplo, é o desleixo. É o desleixo, é fazer as coisas sem um zelo, né? Com negligência. Sem cuidado, né? Sem cuidado. Isso é como eu estava falando, você escolheu uma casa para morar, onde tudo que você pensa é o tamanho dela, a valorização, quanto que os outros vão... E você não... Foi um desleixo. Você não vê qual a qualidade de vida que você vai ter. Eu quero ir a pé. Eu quero fazer isso. Eu gosto de estar ali. Né? Então, os desleixos, eles produzem essa necessidade cada vez maior de você estar sustentado por todo um sistema complexo. Né? O que acontece nas cidades, hoje há uma preocupação muito grande nas cidades, né, para o sprawling. Sprawling é aquele processo em que as cidades espalham muito, né, elas não têm um pensamento, e aí você tem que botar milhares de escolas, porque senão fica muito longe, né, você não tem um planejamento dessa qualidade, é um desleixo. E isso gera materialismo, isso gera desperdício, isso gera uma construção de cabeça onde você está fazendo, de repente, toda uma estrutura gigantesca para conseguir uma coisa que podia ser pequena, simples, né? Nesse sentido. E mais racional, talvez, mas passando pela sensibilidade, né? Sim, é uma... Você sabe que para você vencer esse materialismo, no sentido de um vício, tem ali uma demanda, né, de atenção. Né? Tem uma história muito bonita, eu já não me lembro de que tradição que se é chinesa, budista, que conta de um general que vai para um sábio e pergunta para o sábio, me diga alguma coisa que seja genial. Você é um sábio, eu sou um general, quero ouvir de você uma coisa genial. E aí ele falou para o general, atenção. O general, mas eu vim aqui até um sábio pedir uma ideia
fora do normal, uma coisa que fosse fundamental, e você me fala atenção, atenção, me diga outra palavra. E o sábio fala atenção. E ele fica incomodado, mas eu quero alguma coisa significativa. E aí o sábio repete, atenção, atenção, atenção. Essa atenção, ela não é tensão. Não é você ficar tenso, ansioso. Né? É você estar atento, desperto, vivo. Né? E para você ficar atento, você tem que estar presente. Você não pode estar indo manipular o outro, porque aí você está no futuro, você está fazendo cálculos, né? Racionalizações, e você se perde nesse labirinto, que é o grande problema. Esse materialismo é um labirinto, e ele acaba se tornando, se expressando e manifestando em coisas, mas ele, na verdade, é um labirinto da nossa compreensão do que a gente está fazendo aqui, o que faz sentido para todos nós aqui nesse mundo. Eu ia te perguntar, como é que você chegou nessa questão materialismo, que é uma questão, mas a gente tem tantas questões, né? Como é que você editou seu pensamento e focou nesse tema? Não, porque eu sempre essa palavra, ela aparece muito no contexto da espiritualidade, mas ela não fica clara para as pessoas. Tá? Porque sempre aparece nesse lugar, no mesmo lugar que eu estava falando da sustentabilidade ecológica. É sempre assim, comer vegano, né? E, portanto, não pode ter o boizinho, não pode ter... versus a questão econômica de que a gente precisa do campo e precisa plantar. Então, fosse uma dicotomia. E na apresentação espiritualidade e materialismo acontece a mesma coisa. Né? Isso é apresentado como se fosse assim, o oposto. Então, eu tenho que viver como um monge, como uma pessoa que vive voto de pobreza, que vai viver, que não tem ambição. Lixo zero, lixo zero. Exatamente. Não é isso. É o contrário. É muita ambição, é muito desejo, é muita vontade, é muito passional. Mas ele não precisa estar ali abusivamente recorrendo ao objeto. E aí, como eu te disse, o objeto não são as coisas, mas fazer do outro um objeto. O outro pode ter uma outra qualificação como pessoa que é muito mais estimulante, muito mais prazerosa, é muito mais inteira. Né? Então, é nesse lugar que eu quis traduzir um pouquinho essa questão, não entre ser religioso e ser uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em... Esse é um lugar muito pequeno, mas é uma forma de conduzir a vida que vai valorizando excessivamente as coisas e as pessoas como coisas, e é uma outra forma de vida, onde você tenta estar ligado, conectado, né, à vida de uma forma diferente. Newton, isso tem a ver com a vida moderna ou isso já vem de outras do passado, já tinha essa percepção e essa questão? Não, sempre teve isso. O ser humano é um bicho. A nossa constituição é um bicho. Né? Somos animais no sentido biológico, né? Somos mamíferos, somos até qualificados dessa maneira. E como tal, a gente tem digamos assim, uma certa um certo apontamento, um direcionamento que vem da nossa natureza. Né? Mas a nossa humanidade é justamente se contrapor a essa natureza sem ir, digamos assim, sem feri-la, sem agredi-la, porque senão você vai sofrer, porque essa natureza é sua. Mas você tempera, você faz com que ela seja uma expressão humana. E para você aproveitar a vida, você só pode aproveitar a vida como um humano, porque você tem potência de humano. Então, se você aproveitar a vida como um bicho, você, em algum lugar, vai estar vivendo uma vida menor.
com menos potência, com menos grandeza. E isso, às vezes, não é claro para as pessoas. Ah, tá maluco, tá falando coisas de gente que não entende, né? Que não é esperta. Quem é esperto, né? E é o que eu sempre digo, assim, o esperto é o contrário do desperto. Né? Sim, sim. Né? Tá certo? Você fica esperto e você fica menos desperto. Sim. Fica tão preocupado em ser esperto, né? Porque você vai fazer cálculos e você já não está mais presente. Então, coisas que podiam acontecer na presença ficam perdidas, porque você está num espaço virtual dos cálculos, das suas mentiras, das suas necessidades, das suas, né? E você perde a capacidade interativa de estar presente ali. Você ficou pobre do ponto de vista humano. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta de que a sua potência humana demanda uma qualidade de vida humana. E as pessoas entram nesse piloto automático de viver. Desumano. Aí nós somos animais inteligentes e somos os maiores predadores que existem. Tudo que for um animal extremamente capacitado, habilitado ou inteligente, nesse sentido da sua capacidade de engolir o outro, vai ser um grande predador. Com Tá? certeza. E nós. Milton, Ah, pode falar que eu estou com uma questão aqui que eu quero te perguntar. não, é porque nós estamos vivendo, nesse momento, um tempo onde, se nós não exercermos essa humanidade, se nós formos 8 bilhões de animais predadores severos, nós seremos uma praga e vamos ser uma praga como qualquer praga, tá? Que se é autofágica, ela vai se destruir. Então, para que a gente possa usufruir dessa tal modernidade que você falou, com tudo de maravilhoso que ela tem na medicina, nas descobertas, no que nos é oferecido, né, pelas conquistas da humanidade. Tá? Essas conquistas são da humanidade, mas elas têm que vir dentro de uma sensibilidade, de uma inteligência humana. Elas não podem, a ciência não pode atender uma sensibilidade animal, porque senão essa nossa inteligência, a nossa ciência, ela vai alimentar o predador, ela vai dar armas cada vez mais potentes a esse predador e ele vai destruir tudo em volta e provavelmente a si mesmo. Você acha que esse materialismo ele esbarra em algum pecado capital? Não, aqui não é uma leitura de um outro, não é o rabino, o padre, o pastor que vem te dizer, nem 10 mandamentos que te dizem o que você vai, o que é sim e o que é não, o que pode e o que não pode. Né? Aqui é uma evocação dessa potência humana, né? Onde o seu ser humano está ligado o tempo todo. Por exemplo, tem um outro sintoma que é o procrastinar. Né? Perder a diligência, não fazer o que é necessário. A coisa que é importante você não faz. E você, com os seus calculinhos, racionalizando, você agora não, amanhã, né? Depois. Né? Essa também é uma forma de materialismo, porque é igual ao desleixo. É você não entender que tem alguma coisa do ponto de vista humano. Né? Do ponto de vista humano, o ser humano vê, caramba, eu tenho que fazer aquilo. Aquilo é uma prioridade. Isso é um ser humano conversando com ele mesmo. Agora, tem um animal em mim que diz, agora não. Agora eu quero ficar quieto. Né? E se você não tiver algum tipo de capacidade de se sobrepor a isso, você procrastina. E procrastina não só a criança, o dever de casa que fica para a última hora. Né? Você, como adulto, deixa coisas que são fundamentais para você. Para você, não é moral, não. Não é assim para ajudar o outro, né? que tem seu valor, né? Mas estou chamando a atenção. É você que saca. Cara, como é que eu não fiz isso para mim? Por que eu deixei para esse último momento? Né? Por que eu fiz isso comigo? É porque você, de forma materialista, você atendeu ali um chamado mais do animal, que queria o conforto, queria ficar, né?
e abandonou uma potência sua humana que traz você para um lugar do seu habitat. O nosso habitat natural é um lugar da nossa humanidade. E é difícil você entender isso, acreditar nisso, mas é uma coisa que a educação fornece, educação de qualidade, de valores, não é só a escola, não. É quem tem bom pai, mãe, avô, amigo, tio, Presentes, né? presentes, ensinando o que é a vida, não deixando a pessoa É ficar... um raro isso, Newton. Eu olho É, em volta, é muito raro. mas vai ter custo, vai ter custo. É assim, eu acho que a grande, digamos assim, o grande ilusão e delírio de todos nós é que a gente vai passar desapercebido por isso. Ninguém está olhando, ninguém está vendo, eu vou. E todos nós vamos amadurecer. A gente vai descobrir que a nossa materialidade, olha só, por isso que a gente valoriza tanto ela, porque a gente como a gente é material, e você fica assim, eu sou material, eu gosto de material, eu gosto de coisas. Só que você vai descobrir com o passar do tempo que você é material por um tempo, com prazo de validade. E que a sua... Muito curto, muito curto. Você é finito. E quando você é finito, você perde esse pertencimento ao mundo material. Né? Ele não é, na verdade, a sua essência. Né? Ela é um equipamento que você usa. É o seu corpo e o mundo. Acho que uma das coisas mais interessantes, tinha um sábio no passado que dizia assim, as pessoas, a maior forma de delírio das pessoas, elas não se darem conta de quão distante é a ideia de que o mundo é delas. O mundo é seu. Quão As coisas, distante. as coisas não são suas. Eu sou rabino. Às vezes eu vejo uma coisa assim muito... É como se fosse um filme, porque eu vejo a vida de muitas Você vê a pessoas. alma das pessoas, né, Newton? Mas e vejo a biografia também. Então, olha o que acontece. Às vezes eu vejo uma pessoa que lá lutou, brigou e fez lá um patrimônio, não sei o que lá, e aí essa pessoa se desgasta nesse processo e a sua materialidade, que não é a essência da sua vida, ela se desgasta. Essa pessoa vai embora e tudo que ela criou, porque sempre a gente tem aquela ideia assim, desse mundo nada se leva. Mas ainda é pior. Tudo que você tinha nesse mundo ficou para trás e ficou para... Às vezes, eu vejo isso. Fica para a pessoa que você menos gostava. Então, assim, a pessoa lá no caixão se revirando, porque não só ela não pôde levar nada do que ela tinha, Ainda quem vai usufruir é alguém que ela não queria. que ela não queria, ela perde tanta autonomia e ela queimou o tempo. Tá? Porque a vida, ela... time is money, né? A gente diz, né? A vida é dinheiro. Pode até ser, mas é o dinheiro no sentido que é uma energia, é uma coisa que se esgota. Né? E se você trocar todo o seu time por money, você vai ficar com sabe, uma conta gigantesca Vai e morrer. vai ficar sem tempo. Vai sair correndo e gastando fortunas para ter tempo. Né? Vai ter que O Newton, durante a pandemia, eu conversei bastante com neurocientistas, que eu gosto muito. Eu aprendi a admirar muito, né? E tem um índice de felicidade que alguns deles usam, que quando você compra uma coisa para você, que você está sonhando muito, sei lá, um relógio X, 30 segundos depois que você comprou, sua alegria não existe mais. a sua felicidade não existe mais. Mas Cláudia essa Feitosa que falou isso. é, mas você sabe que né, nós já falamos uma vez sobre alegria. Você tá lembrando da nossa conversa sobre alegria? Quantas vezes a gente troca a alegria por essa tal felicidade que demora 30 segundos? Tá? Nossa, não Tá? vale. Parece aqueles programas de auditório que tinha que botava um sujeito numa cabine
e trazia para ele não estava ouvindo o que estava trocando, e dizia, você troca Lembro, lembro. Aí ele trocava um um mega carro carrão por um ovo frito. por exatamente, uma escova de dente usada. Então, assim, a gente faz isso na vida. Porque a gente está tão numa cabine. Né? Você sabe que o que a gente usa como, né, ícone ali do Materialistas Anônimos é um aquáriozinho pequeno com um peixinho dentro do aquário do lado do mar. Então, assim, a escolha, né, essa diferença entre você estar ali num lugar supostamente controlado, protegido, que é o tal do aquário, que tem as suas pequenas vantagens, que tem o alpiste todo dia na hora certa e tudo mais, versus você estar na vida, que é o oceano. Ah, tem risco. Sim, mas é ali que se processam as coisas da vida. Né? Então, é essa troca que a gente faz o tempo todo. Troca pequenas felicidades pela nossa alegria. E a felicidade, a alegria é a energia. É o oceano, né? É o oceano. É onde você vai estar bem. É onde você vai estar bem. E a felicidade não necessariamente te faz bem. Nossa, que bonito. Agora eu estou começando a entender mais. É muito bonito. Eu sabia que eu ia gostar. Era uma coisa que eu estava percebendo, mas não estava decodificando muito claramente. Newton, tem alguma outra questão, tipo materialismo, que você pretende, em algum dia, esmiuçar ou fazer um projeto como você fez esse? Então, esse aqui surgiu exatamente porque, para mim, esse é um projeto de sustentabilidade. É uma maneira ao invés de você só apresentar a importância da gente manter os ecossistemas, a gente manter a vida, a diversidade da vida, é fazer você, através até mesmo da gestão da sua vida, da sua qualidade de vida, virar um promotor dessa sustentabilidade. Porque essa sustentabilidade se perdeu porque nós viramos todos materialistas. Você sabe que é muito interessante que as novas gerações que estão vindo, já vejo isso nos meus filhos, mas os menores ainda é mais, eles têm menos necessidade de ter o carro próprio. A casa, Ninguém tem, ninguém tem. ninguém, Essa geração, eles eles não não se interessam por isso. essa ideia de que você tem você não compartilha nada, que você tem um prédio, cada um tem o seu aspirador, cada um tem o seu, né? E você então tem que ter 50 aspiradores naquele prédio, sabe? Que são usados em dado momento. Mas assim, eu não sei se é um bom exemplo o aspirador, mas tantas coisas que a gente faz Sim, que poderiam ser compartilhadas como o é, carro, né? e que parece que é uma qualidade, essa coisa da privacidade. É o meu. Eu tenho o meu. Aí quando é que você vai ter o seu? Né? E a gente vê isso. Muitas vezes, até na política, a gente viu isso. E realmente você não pode contrapor isso se não vier da própria pessoa. Você não pode chegar para as pessoas e dizer para as pessoas que não têm um uma televisão para cada 2 habitantes, ou, né, e dizer para elas que, para com isso. Né? Sempre teve essa dizer, não, todo mundo tem direito. Se as pessoas que são mais ricas têm direito, por que as pessoas pobres não podem almejar? Né? Todo mundo ter esse ou aquele eletrodoméstico, aquela coisa toda. Sim, tem coisas que são básicas, todos nós queremos e precisamos, mas reduz esse precisar. Eu tenho certeza que pessoas que não têm posses, elas não precisam de um monte de bugigangas que pessoas que têm posses têm e que custam para elas saúde, vida, tempo. Né? Então, você, às vezes, se esforça para ter um carro, né? E esse carro, que é a privacidade, é a liberdade. Liberdade de quê? Sim, quando você usa, parece uma potência, mas você vai pagar tudo, né? O seguro, se bater, você abre um processo né, de abrir risco na sua vida. Então, você tem que ter uma gestão autônoma. Não é que você não vai consumir. Claro que pode ter carro. Claro que pode ter o que você achar que cabe na sua qualidade de vida.
mas com atenção, atenção, atenção. Se você cuidar de você pela sua humanidade, o mundo vai se tornar sustentável. É que todos nós entramos num processo compulsivo de vícios, de controles, de materialismo, que é a palavra que a gente usou aí. Nossa, faz tudo muito sentido e muito claro, muito, muito. Quando você chegou nesse projeto, você falou Eureka? Não, assim, isso para mim é muito. É uma linguagem. É orgânico. Por exemplo, o AA, todas essas estruturas de AA, que são uma coisa maravilhosa, que ajudou milhões, centenas de milhões. É maravilhoso. Então, na verdade, eu não tenho eureka nenhuma. Eu só olhei um recurso que existe. Por que esse recurso é importante? Porque ele chama a atenção de você de que você tem, inadvertidamente, uma compulsão, um vício. De que você é adicto. Né? E você não se acha, como todo aquele que é viciado não acha. Né? Então, E esse aí é aceito socialmente, né? Exatamente. E você mesmo racionaliza de mil maneiras isso para não conseguir enxergar que você é um dependente. Veja que coisa horrível que é ser, na vida, um dependente se você tem seus próprios recursos. Se você precisar ser dependente, e é maravilhoso que tenha todo tipo de apoio. Mas se você tem recursos próprios e você é um dependente, isso é uma perda de liberdade, isso é uma perda da qualidade de vida humana. Né? Então, eu acho que é esse o chamado. E esses encontros eles são muito bonitos, porque eles são muito tranquilos. Né? Quem quiser, entra lá no Midrash. A gente está expandindo lá, fazendo agora mais reuniões. Então, quem quiser entrar. E é uma maneira de você fazer uma reflexão de vida. Né? É muito tranquilo, ninguém está julgando ninguém, mas é só sobre o compartilhamento dessas sensações quando você detectou de que você fez uma coisa compulsiva, que você foi ali e passou o limite e você detectou isso. E você quer estar atento, porque você sabe que isso de alguma maneira vai te prejudicar, vai causar algum tipo de custo na sua vida. Nossa, muito bonito. Vamos lá no Midrash. Eu vou também. Esse texto, eu inclusive construí isso a partir da tradição judaica, mas o meu sonho é que alguém de outras tradições, afro-brasileira, budista, muçulmano, alguém fale lá dos termos, dos conceitos próprios à sua cultura, à sua tradição, e fale sobre esses sintomas. Os índios sabem os sintomas desse materialismo. Quando a gente ouve o Ayrton Krenak falar, maravilhoso! É maravilhoso porque ele está mostrando esses sintomas de doença na nossa sociedade. Então, seria maravilhoso é um convite que tem ali para outras linguagens culturais, religiosas, fazerem os seus 12, na sua forma de pensar, os seus 12 sintomas, seus 12 passos, e oferecer essa reflexão, eu acho que assim, atualizada, né? Como o mundo está precisando desse movimento. Olha, eu espero que aqui todos entrem lá no Midrash para acompanhar esse trabalho tão bonito, tão necessário, esse projeto do Newton Bonder. E quanto mais pessoas entrarem nessa percepção, né, e se enxergarem, melhor vai ser para todo mundo. Obrigada, Newton. Foi lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. Mais uma vez, falar com você é uma bênção. Tá bom. Obrigado aí. Fica bem também. Pega lá. Nossa, que bonito, né? Demais. Muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que vocês gostaram. Uma audiência bacana, ninguém saía. Paulinho, põe o endereço aqui do Midrash. Olha aí, estão pedindo. Eu já era para você ter posto antes, tá? www.midrash.org.br /MA, que é Materialistas Anônimos, /encontro. Mas vocês entrando lá no midrash.org.br
já vão poder acompanhar. Muito lindo. Olha aí, entra assim, olha, Esther, é só no www, entra no site do Midrash. Se vocês se perderem, vão lá. Oi, Adriana! Se vocês se perderem, vão lá no Google, põe Midrash, vai direto para o site deles. Vocês entrando no site deles, vocês veem MA, Materialistas Anônimos Encontro. Oi, Norminha, lá de Salvador. Tchau, que bom que vocês gostaram. Tiago, estou vendo aqui. Feig, muita gente gostou. Fico muito feliz. Germana Alvarenga, todo mundo aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. É bom compartilhar coisas boas com vocês. Que bonito.